Gênesis capítulo 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã, pois ele temia dizer: Ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que ela certamente é tua esposa, e como tu disseste, ela é minha irmã? Isaque lhe disse: Porque eu disse para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: O que é isso que tu fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou a sua esposa certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante, e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanho e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram. Portanto, todos os poços que os servos de seu pai Ravim, cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali, e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de água, que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais o seu pai os havia chamado. E o servo de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa, e ele chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram outro poço, e contenderam por aquele também, e chamou o nome dele Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele Reabote. E ele disse: Pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque foi até ele de Gerar com Alzate, um de seus amigos, e Ficol, o capitão-chefe de seu exército. E Isaque lhes disse: Por que vindes a mim, visto que vós me odiais, e me enviastes de vós? E eles disseram: Vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos: Que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos fará mal, assim como não te tocamos, assim como fizemos a ti somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam.
E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro, e Isaque os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram, eles falaram com respeito ao poço que haviam cavado. Eles disseram: nós encontramos água. E ele chamou-o Seba, por isso o nome da cidade é Berseba até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos, quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Vamos entrar em Gênesis capítulo 27. Mas antes de entrarmos, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. Gênesis capítulo 27. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: meu filho, e ele lhe disse: eis que estou aqui. E ele disse: eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e traz-me alguma caça, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traz-me para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça e faz-me uma carne saborosa, para que eu come e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz, de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras dos bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para o teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes de sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu trarei maldição sobre mim, e não bênção. E sua mãe lhe disse: sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedeça a minha voz, e vai e trazemos. E ele foi e buscou, e os trouxe a sua mãe. E sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e os colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos dele, e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ele foi a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenastes. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: como é que tu a achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. E Isaque disse a Jacó: aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque as mãos eram peludas como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: és tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: eu sou. E ele disse: trazei-a para perto de mim, e eu comerei da caça de meu filho, para que minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu, e lhe trouxe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E ele cheirava o cheiro de suas vestes, e o abençoou e disse:
Vê o cheiro de meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Por isso, Deus te dê do orvalho do céu e da gordura da terra, e a abundância de trigo e vinho, que os povos te sirvam e as nações se curvem a ti. Sê Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu que, assim que Isaque havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaque, seu pai, Esaú, seu irmão, veio de sua caça. E ele também havia feito uma carne saborosa e trouxe para o seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. E Isaque, seu pai, lhe disse: Quem és tu? E ele disse: Eu sou o teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente e disse: Quem? Onde está aquele que tomou a caça e trouxe a mim, e eu comi de tudo antes de tu vires, e o abençoei? Sim, e ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai. E ele disse: Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: Não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse: Tu não reservastes uma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: Eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho o sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse ao seu pai: Tens somente uma bênção, meu pai. Abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. E Isaque, seu pai, respondeu e lhe disse: Eis que a tua habitação será da gordura da terra e do orvalho de cima do céu. E por tua espada viverás e servirás ao teu irmão. E acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: Os dias de luto de meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão Jacó. E estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso, agora, meu filho, obedece a minha voz e levanta-te. Foge para Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que a fúria de teu irmão passe, até que a ira de teu irmão se afaste de ti, e ele esqueça aquilo que tu fizestes a ele. Então enviarei para te buscar de lá, porque ficaria eu privada de ambos em um só dia? E Rebeca disse a Isaque: Eu estou cansada da vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Hete, como estas que são as filhas da terra, que bem a vida me fará.